Todos nós somos excelentes observadores. Quer você admita isso, quer não, desde pequeno você nasceu observando muito bem as coisas e aprendendo muita coisa por observação. O meu filho tem pouco mais de 1 ano de idade e outro dia ele estava observando o que a nossa cachorrinha fera estava fazendo e procurando fazer igual. Ela estava abaixada, assim, agachada para olhar por baixo do portão, a movimentação que tinha ali. Ele simplesmente olhou aquela postura dela e foi imitar. E se parasse por aí estava tudo bem, porque outro dia ela foi lamber um pouco de água que estava acumulada ali entre um azulejo e outro, e ele foi querer repetir a ação também e querer beber a água do chão. Então ele fica observando não apenas os seres humanos aqui da casa, mas os animais também e está imitando eles. Porque a gente é assim, a gente aprende por observação, a gente vê alguma pessoa fazendo alguma coisa, seja errada ou certa, e procura fazer igual, a fim de reter aquilo que a gente acabou de aprender. E eu estou dizendo isso porque a palavra que eu gostaria de compartilhar com você hoje tem tudo a ver com isso. É o que diz o texto de Provérbios, capítulo 24, versículo 28. Ele diz assim: Não testemunhe contra o próximo sem motivo, não minta a respeito dele. Eu preciso te dizer que todas as manhãs a gente está lendo aqui a Bíblia 365. Sempre selecionamos um trecho dela, ou Antigo Testamento, ou Novo Testamento, ou Salmos ou Provérbios. É ela, inclusive, quem dá a seleção para o dia. E hoje eu queria compartilhar esse texto de Provérbios. E aí talvez você pergunte, mas o que isso tem a ver com observação? Bom, você sabe que a gente vive recebendo notícias de pessoas das mais variadas, especialmente nesse tempo de redes sociais. A gente consegue receber essas notícias sem perguntar para ninguém. A gente rola o feed ou de repente a aba explorar do Instagram e fica recebendo notícias de várias pessoas. E muitas vezes essas notícias não chegam de primeira mão, chegam de segunda, de terceira mão. E existe um perigo muito grande, que é o de a gente fazer pré-julgamentos a respeito de algumas pessoas sem que a gente conheça a realidade dessas pessoas. Existe o risco de nós falarmos mal, dar mau testemunho, conforme vai dizer o texto aqui, a respeito de uma pessoa, sem que a gente nem saiba quem é essa pessoa. Simplesmente porque a gente tem que falar. Porque está todo mundo falando, então eu tenho que falar. Eu preciso emitir uma opinião sobre aquilo ali. E aí isso acontece em relação a pessoas famosas, ou pode ser que aconteça em relação a pessoas anônimas, pessoas próximas a você, que não são famosas, de repente são anônimas, e de repente você recebe alguma notícia a respeito dessa pessoa, você sabe alguma coisa a respeito dessa pessoa, mas não a conhece. E aí você testemunha mal contra ela, porque um dia você escutou alguém dizer, falar mal a respeito dessa pessoa. Bom, e como eu ia dizendo, a gente aprende coisas por observação. E teve uma coisa que eu aprendi observando um amigo pastor. Eu tive a oportunidade de caminhar com ele durante 1 ano aproximadamente. E era muito interessante que todas as vezes que ele não conhecia alguém, ou que ele até não queria falar mal de alguém sem necessidade, ele simplesmente se calava a respeito de determinada pessoa. Então vamos imaginar que a gente está em uma roda aqui conversando e de repente surge o nome de uma pessoa que ele não conhece. E no meio da roda ali a gente começa a falar mal dessa pessoa. Ao invés de omitir a sua opinião a respeito dessa pessoa e dizer, não, ele é um crápula mesmo, é um mau caráter, ele simplesmente ficava quieto. Já que eu não conheço, já que eu não sei quem é a pessoa, eu não vou criticar, não vou falar mal, só porque está todo mundo falando. Eu preciso conhecer a pessoa, seja pessoalmente, seja me informando melhor dessa pessoa, né? De repente é um famoso, de repente é alguém que não está acessível a todos nós, mas eu preciso minimamente conhecer essa pessoa antes de emitir algum juízo de valor. E eu vi isso, como eu te disse, observando. Eu aprendi isso, melhor dizendo, observando. Não foi algo que ele disse, olha, faça dessa maneira aqui.
Não fale mal das pessoas, não emita julgamento sobre as pessoas sem que você conheça muito bem elas. Não, eu olhei, eu vi ele fazendo isso e desde então eu procuro aplicar isso ao meu ministério, à minha vida, aliás. Não é algo que eu te garanto que eu tenho um êxito sempre. A nossa língua coça para falar das pessoas, a nossa língua coça para emitir opinião onde não deve, falar de quem a gente não deve. E eu preciso sempre me policiar quanto a isso. Eu preciso sempre vigiar para não suceder que eu caia nesse tipo de pecado. E é uma dica que eu queria passar para você então. Sempre que você receber notícias a respeito de uma pessoa ou estiverem ali numa roda de amigos, num grupo de WhatsApp falando a respeito de alguma pessoa e você ouviu falarem mal dessa pessoa, não fale mal só porque está todo mundo falando. Procura conhecer essa pessoa. E se de repente você não tem nada para dizer a respeito dela, não diga, não fale, fique quieto. Você não tem obrigação de falar e de omitir sua opinião a respeito de quem você não conhece. Então fale de quem você conhece. Você conhece Jesus, por exemplo? Fale dele. Fale de como ele tem sido bondoso na sua vida. Fale de como ele te salvou. Agora, falar de quem você não conhece não faz sentido. E pior ainda é falar mal de quem você não conhece. Como disse o texto, você vai estar testemunhando mal contra alguém sem motivo. Não minta a respeito dessa pessoa, então não testemunhe mal a respeito de alguém que você não conhece. Fale apenas a verdade e fale apenas a respeito de pessoas que você conhece de fato. Como eu disse, seja fisicamente, seja através de vias confiáveis. Fale de quem você conhece, fale de quem você tem propriedade para falar. É esse o devocional que eu queria trazer para o seu coração hoje. Eu quero orar com você e eu só queria fazer uma observação. Eu estou aqui fora da minha casa e provavelmente hoje o devocional foi com fundo musical de algumas maritacas aqui perto, mas eu espero que você tenha conseguido me ouvir e nessa hora eu quero orar pela sua vida. Bendito Deus, nós somos muito sujeitos a emitir opinião, a falar mal, a dar mau testemunho de quem a gente não conhece, de quem a gente não tem tanta intimidade. Porque muitas vezes nós nos vemos cercados de conversas e muitas conversas de maledicência, muitas conversas que não edificam e nós temos a tentação de adentrarmos essas conversas e de emitirmos juízos de valores a respeito de pessoas que a gente não conhece, a respeito de pessoas que a gente não tem intimidade, simplesmente porque está todo mundo falando. Nos livre desse mal, Senhor, e nos ajude a aprendermos boas coisas através da observação que a gente faz de pessoas que têm agido corretamente ao nosso redor. Nos ajude, então, a aprender principalmente de Cristo a cada dia, observando o seu modo de viver, o seu modo de agir, de falar, com base nos evangelhos e com base naquilo que nós conhecemos dele, Pai. Nós te pedimos assim, que essa seja uma realidade em nossa vida, Pai Santo. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida e que você tenha um excelente dia.